O que é destaque nesta edição? FVS diz que não há confirmação de casos de reinfecção do coronavírus causador da Covid-19 no Amazonas. Prefeitura reforça a vacinação contra poliomielite e outras doenças neste feriado prolongado. Brasil terá vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021, diz Anvisa. Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que Febraban é casa de lobby e que agiu para derrubá-lo. Cientistas afirmam ter identificado nova variante do coronavírus na Europa. O ataque terrorista na França. Brasileira é uma das vítimas de atentado na Basílica de Nice. Morador de rua é morto com 5 tiros no bairro de São Raimundo. Justiceiro fantasma atira de dentro de carro e mata bandido que em motocicleta fazia arrastão em parada de ônibus da Cosme Ferreira no bairro do Coroado. Homem é perseguido e morto com 4 tiros no bairro da Compensa. 5h34. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Início de madrugada chuvosa em Manaus dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros para esta sexta-feira. O tempo continua instável com temperatura de 25 graus. A máxima prevista é de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 87%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 30 de outubro. Chegamos aos 303 dias do ano. Faltam 63 para terminar 2020. É dia de São Geraldo. Também é o dia do balconista. Dia do comerciário. Dia do designer de interiores. Dia do fisiculturista. Dia do ginecologista. E o Dia Nacional de Prevenção do Câncer de Mama. Na mitologia céltica era o dia de Morrigan, patrona das sacerdotisas e das bruxas. Esta é a edição 84.892 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 89 centímetros. A vazante era de 16 metros e 63 centímetros. Segundo o Infraero, o aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. O militar de Juricaba, o Ponta Pelada, também opera sem restrições. 5h35. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus informou que a partir de hoje, o tráfego de veículos na Avenida Torquato Tapajós, na altura do Trevo do Anel Sul, passará por novas alterações. A intervenção vai ocorrer em virtude das obras em execução correspondentes à ligação entre a Estrada do Tarumã e a pista da Avenida José Henriques, que segue em direção à Avenida Margarida. O tráfego de veículos no sentido centro-bairro não sofrerá nenhuma alteração. A mudança acontece no trajeto de quem vem da Barreira em direção ao centro. O motorista que vem do sentido bairro-centro, ou seja, da Barreira em direção ao centro da cidade, deixa de fazer o desvio na parte superior da obra pela Estrada do Tarumã e segue no contrafluxo da pista por baixo da passagem de nível. A partir de agora, os dois lados da pista passarão a ser usados de forma definitiva. Vale ressaltar que o retorno para ônibus, caminhões e carretas vindos da Avenida Margarita será vetado neste trecho, devendo o motorista seguir em direção à Barreira até a fábrica de motocicletas Dafra, onde fará a conversão. A Cinfra ressalta que a intervenção é temporária e destaca que a obra vai proporcionar vários benefícios para a população de Manaus, como, por exemplo, maior fluidez no tráfego, ajudando inclusive a desafogar o trânsito de veículos pesados ocasionados por caminhões e carretas. Uma comissão formada por representantes do governo do estado e do poder municipal se reuniu na manhã de ontem na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais para iniciar os trâmites de repasse das obras de saneamento básico do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin 1 e 2, executadas pelo governo do estado para o município. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Há poucos dias para as eleições municipais de 2020, ainda há muito de se medir sobre candidatos que poderiam estar com suas candidaturas suspensas pela lei. Tá todo mundo vindo. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
5h47 em Manaus. E seguindo com entrevistas dos candidatos a prefeito, o Jornal da Manhã traz hoje o capitão Alberto Neto, do PR, que foi ouvido pela repórter Larissa Balheiro. Difusora. Eleições 2020. O Republicanos oficializou o capitão Alberto Neto para a candidatura a prefeito de Manaus. O seu vice na chapa é o empresário Orsini Júnior, do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Apesar de estar em seu segundo ano do primeiro mandato como deputado federal eleito pelo Amazonas, é a primeira vez que capitão Alberto Neto concorre ao pleito municipal. Candidato, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. No seu plano de governo, existe a promessa do fortalecimento das estruturas municipais de segurança pública e defesa social. Como será feito isso? Olá, meus amigos da Rádio Difusora. Sobre segurança pública, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança. Nós vamos reestruturar a Guarda Municipal, criando um plano de carreira. Vamos fazer concurso público para renovar a nossa Guarda Municipal. Vai ser uma Guarda Municipal armada e bem treinada. Eu vou liderar esse processo, pois é a minha maior especialidade. Manaus será uma cidade segura, sim. A Guarda Municipal vai fazer ronda escolar para levar segurança nas nossas escolas. Vamos investir também em infraestrutura, porque segurança pública também faz parte da infraestrutura, por exemplo, na iluminação. Nossa cidade é pouco iluminada. Vamos iluminar melhores as nossas ruas, os nossos bairros, os campos de futebol. Lugar de escuridão é lugar do tráfico, de assaltante, de estuprador. Vamos mudar essa realidade. A implantação das escolas civil-militares na rede municipal de ensino é algo importante? Por qual motivo? A primeira infância será a prioridade do nosso governo. Nós vamos fazer parcerias público-privadas e nós vamos ter mais creches na cidade de Manaus. Hoje não existe creche de 0 a 3 anos, só tem apenas 21 creches funcionando. Nós vamos mudar essa realidade. Vamos fazer parcerias e o polo industrial vai contribuir construindo creches na nossa cidade. Vamos implementar as escolas cívico-militares. Programa do governo federal, vamos trazer para a nossa rede municipal, que já existe em outros estados. E ainda vamos ampliar, vamos ter escolas cívico-militares de tempo integral. Você vai deixar o seu filho na escola e vai poder trabalhar sabendo que o teu filho está tendo uma educação de qualidade, uma escola segura, principalmente na periferia, onde o tráfico de drogas tenta invadir as nossas escolas, utilizando o espaço, querendo levar os nossos filhos para o mundo da droga. Nós vamos mudar essa realidade. E como será o pai do empreendedor? Estamos vivendo uma pandemia e muitos empresários fecharam suas portas. O número de desemprego é muito alto. E nesse momento a prefeitura tem que entrar em ação, tem que ser um facilitador do empreendedor. E nós vamos criar o PAI, que é o pronto atendimento do empreendedor. Vamos facilitar, vamos desburocratizar a prefeitura no acesso aos licenciamentos, nós vamos dar isenção no alvará, nós vamos fazer parceria com o Sebrae para ele desenvolver o seu negócio. Quem gera emprego na cidade de Manaus não é a prefeitura, não, são os pequenos empresários. E eles precisam ser respeitados. Eles precisam de uma parceria com a prefeitura para que o negócio desenvolva e ele cresça, que ele prospere e continue gerando emprego para o nosso povo. É assim que nós vamos tornar a nossa cidade a primeira capital do empreendedorismo e o nosso povo vai voltar a prosperar. Mobilidade urbana e infraestrutura. Candidato, como desafogar o trânsito em Manaus, algo tão reclamado pela população, bem como os buracos dentro dos bairros? Temos que usar a tecnologia para melhorar a nossa mobilidade urbana, por exemplo, com semáforos inteligentes. Tem que investir em infraestrutura, nossa cidade cresceu muito rápido e a infraestrutura não acompanhou. Nós precisamos trazer investimentos para nossa cidade, fazer parcerias com o mercado internacional, por exemplo, a China, que investir aqui em Manaus, a Alemanha, para melhorar a nossa infraestrutura com novos transportes. Temos que melhorar a questão das vias para desafogar muita área da nossa cidade, principalmente a área central. Isso precisa ser feito. Os bairros, pelo amor de Deus, é um buraco em cima de outro. Nossa população se sente desprestigiada nesse governo. Nós vamos criar o Patrulha Cidadã. Patrulha Cidadã vai ser a prefeitura próxima do cidadão. Vai ser o braço amigo da comunidade. Você pode acionar para resolver um problema de um buraco na sua rua, de um cano estourado, de uma falta de iluminação, e o Patrulha Cidadão vai lhe atender e vai resolver o seu problema, vai nos órgãos competentes e vai dar uma resposta para o nosso cidadão. Obrigada, candidato, pela sua participação. Capitão Alberto Neto tem 38 anos, foi professor de matemática, militar das Forças Armadas e oficial da Polícia Militar do Amazonas, onde comandou a Ronda Cândido Mariano, a ROCAM, além das 2ª
e 26ª Companhia Interativa Comunitária. É bacharel em Direito com pós-graduação em Gestão Pública. Foi eleito em 2018 deputado federal com mais de 100 mil votos. Eu sou Larissa Balieiro, especial Eleições 2020 para o Jornal da Manhã. Eleições 2020 é aqui na Difusora. 5h53 em Manaus, o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 209, divulgado ontem, traz o registro de 1.013 novos casos da doença. Destes, 928 foram detectados por testes rápidos, sendo 435 na capital e 493 no interior, que identifica os anticorpos, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. A Prefeitura de Manaus manterá as ações da campanha contra a poliomielite e da multivacinação durante o feriado prolongado que começa hoje pela passagem do Dia do Servidor Público Municipal e vai até segunda-feira, dia de finados, com exceção do domingo. A imunização será realizada nas 10 unidades básicas de saúde, UBS, geridas pela Secretaria Municipal de Saúde Sensa, que funcionam em horário ampliado. Crianças e adolescentes até 14 anos de idade são o público-alvo e o horário de atendimento será de 8 às 12 horas. A chefe da divisão de imunização da Sensa, a enfermeira Isabel Hernandes, alertou que, como ocorre com outras doenças virais, não existe tratamento específico para a poliomielite. Há apenas medidas de redução dos riscos de morte. A única forma de prevenção é a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde vai estar disponibilizando sexta, sábado e segunda, das 8 às 12, 10 unidades de saúde para vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, para aqueles que ainda não tiveram tempo de ir nas unidades. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclarece que não há confirmação de casos de reinfecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 causador da Covid-19 no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde esclarece ainda que todos os casos notificados estão sendo investigados dentro dos protocolos internacionais de saúde pré-estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, OMS. 5h55 em Manaus. O Jornal da Manhã faz uma pausa e volta às 6h11. Vem aí a propaganda eleitoral obrigatória. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Polícia. Amanhã, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia do Repórter Policial. Essa área do jornalismo escolhida por poucos, mas que reserva muitas surpresas, emoções e muitos riscos. O repórter policial exerce um trabalho de risco, principalmente para quem trabalha na parte da noite, pois sempre está em ocorrências mais difíceis e perigosas, ou seja, sempre correndo o risco de vida. Eu vou conversar agora, como acontece todos os dias, com um dos melhores repórteres policiais do Brasil, Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a equipe do Jornal da Manhã, obrigado aí pelas palavras, Paulo Guerra, estamos aí a postos, Paulo. Pois é, Pellegrini, cumprimentando você pelo trabalho realizado diuturnamente aqui na Rádio Difusora e em especial aqui no Jornal da Manhã, trazendo as informações com precisão. Pellegrini, aquele homem e 2 adultos que mataram aquele motorista de aplicativo já estão engaiolados. Já estão devidamente engaiolados, Paulo, em menos de 10 dias, graças ao trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Parabéns aí a todos os profissionais dessa Delegacia Especializada, Paulo, que rapidamente conseguiu prender aí esses assassinos frios, cruéis, Paulo Guerra, aí, que mataram o motorista de aplicativo. Rapaz estava desarmado, amarrado e foi assassinado a pancada, né, Paulo? Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde lá no pronto-socorro João Lúcio, mas infelizmente os golpes, a violência foi tão grande que o motorista, o José Roberto, acabou morrendo. Pois é, e o homem está preso com 2 adolescentes, né, Pellegrini? E ele fez uma corrida, deixou uma pessoa em determinado lugar e lá ele foi abordado por esses 3 bandidos.
Pois é, e depois foi amarrado, né, e levado lá para o ramal da Gisele, uma área que fica ali entre a Zona Leste e o Distrito Industrial 2. Muitos corpos, muita gente já foi abandonada lá, Paulo, e com esse homem não foi diferente. Mas, Paulo, como nós já comentávamos no dia de hoje, a Secretaria de Segurança já iniciou uma grande operação, Paulo Guerra, aí para tentar diminuir o número de assaltos aí aos motoristas de aplicativo. Pois é, Peregrini, vamos torcer para que esses bandidos que atacam os motoristas, principalmente dos aplicativos, deixaram a bandeira 2, agora foram para os aplicativos, parece que é mais fácil assaltá-los. Pois é, né, Paulo? Às vezes o contato deles com os outros colegas é até mais difícil, né? E agora a Operação Transporte Seguro, né, que já está ocorrendo aí na cidade, tomara que chegue, que tenha esse resultado aí o mais rápido possível, Paulo. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade foram muitas mortes. Foram muitas mortes, Paulo, então deixa comigo. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, o monstro do conjunto Manauara 2, foi preso na madrugada de hoje. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, ele já estava acostumado a cometer uma monstruosidade. Ele estuprava a própria enteada, uma criança. E ontem, Paulo Guerra, como se não bastasse, ele ainda bateu, deu uma verdadeira surra em sua vítima. Esse monstro, esse desgraçado foi preso e a população se ainda deu-lhe ainda uma pisa nele lá na área do conjunto Manauara 2. Rapaz, mas mereceu. Tomara que esse bandido apodreça na cadeia. A vítima, uma criança, chorava alto, gritava. Os vídeos já estão aí viralizando na cidade. Depois que ele foi preso, a garota ficava desesperada quando olhava para esse desgraçado, para esse vagabundo, para esse lixo, para esse monstro que não merece viver em sociedade. Tomara que apodreça na cadeia ou então parta logo dessa Papio. Bandidos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foram contidos pela polícia a noite passada. A Rocan, mais uma vez nas ruas da cidade, conseguindo prender bandidos na zona leste da cidade. Agora vai. Pronto Socorro 28 de agosto. Um homem foi preso no Pronto Socorro 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvinte. Aliás, foi atendido no 28 de agosto. Ele pegou-lhe uma pisa e foi lá no bairro de Cachoeirinha. Apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele estava lá na mesa de dominó, daí bebeu, começou a fazer graça, começou a espalhar as pedras, até que o pessoal não gostou, deu-lhe uma pisa e ele foi parar no Pronto Socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No Pronto Socorro João Lúcio, o homem deu entrada, também vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele se desentendeu com outro passageiro dentro de uma lotação. Você já pensou, Paulo Guerra? Os dois homens estavam dentro do transporte alternativo, daí houve um desentendimento entre os dois, parece que eles já tinham uma rixa, e resolveram descer do ônibus, começaram a se espancar lá dentro mesmo. Daí desceram e um acabou levando vantagem, e o que levou a pisa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, uma verdadeira balbúrdia, briga dentro do transporte alternativo. Falando de alternativo, Batata e a Dona Maria. Alô, Batata, do transporte alternativo, e a sua esposa, Dona Maria, ouvindo o Jornal da Manhã, sintonizados na difusora. Pronto socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem levou 2 lambadas de testado na costa. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, ele apanhou do próprio cunhado. É que 2 dias antes ele deu uma de valentão pro lado da mulher dele, sabe, Paulo? Deu uns empurrões nela por lá, daí ela contou pro irmão dela. Aí o irmão dela foi lá na casa deles. Chegando lá, ele estava dormindo com a costa pra cima. O irmão dela, rapaz, deu-lhe 2 lapadas de testado, que ele acha que ele preferiu o corte. Deu-lhe 2 lapadas que ele perdeu a voz. Começou a falar fino e ainda teve que dar entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro, Platão Araújo.
Acidente de trânsito, queda de moto. O homem se esborrachou, se arrebentou pelo chão, ficou sem vira do joelho. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, ele caiu após manobrar sua moto em alta velocidade. Isso aconteceu na Avenida Camapuã. Ele caiu, rebolou pelo asfalto, ficou lá, moto. Parecia que já estava para morrer, mas eles levaram para o pronto-socorro Platão Araújo, onde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os anjos da vida, salvaram a vida desse homem. Todos que procuram pronto-socorro Platão Araújo são muito bem atendidos. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no bairro da Compensa. Um homem foi barbaramente assassinado quando estava dentro da própria casa. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, o assassino chegou e bateu na porta dele. Magno não sabia, foi lá. Quem estava batendo a porta era a morte. O Magno atendeu e recebeu 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu ao experimento. E morreu na bala. Quando alguém bater na sua porta, todo cuidado é pouco. Fulano, dá uma olhada primeiro, que às vezes pode ser a morte. Um morador de rua, conhecido como Patrick, o Patrick Rocha, foi meio morto. Mataram o Patrick, mas o Patrick já tinha várias passagens pela polícia. O Patrick era acostumado a roubar, mexer nas coisas dos outros e acabou sendo assassinado. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no centro da cidade, em plena Avenida 7 de Setembro. Ele foi morto com 5 tiros espalhados pelo corpo e a polícia já trabalha com a hipótese de acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Mistério na morte da Avenida Tefé. O crime da Avenida Tefé que ocorreu na manhã de ontem. Era por volta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, das 7h30 da manhã de ontem, quando o programa do garotinho Gilvaldir Corrêa já chegava com a informação de que o trânsito estava com muito congestionamento na Avenida Tefé. Era a morte de um homem, do Valdemar. O Valdemar tinha 51 anos de idade, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele parou no sinal ali da Tefé, próximo a Maués, quando de repente apareceu um motoqueiro, um pistoleiro que estava na moto, parou ao lado do carro dele e disparou um tiro que pegou no pescoço, parou o pescoço e atravessou o vidro do outro lado da porta do motorista. Paulo Guerra, foi um crime terrível. A vítima ficou lá no local, foi apenas um tiro e ele morreu na hora. A polícia já está trabalhando, delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso. Será que teve alguma coisa a ver com acerto de contas devido a traficante? Essa é uma hipótese que pode ser até rapidamente descartada, porque a vítima não tem passagem pela polícia e era um sujeito evangélico, morava sozinho. Será que foi crime passional? Isso quem vai dizer com certeza nas próximas horas é a delegacia especializada de homicídios e sequestros que já está empenhada no caso. Pistoleiro fantasma ataca de novo, agiu de novo na cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o motoqueiro estava cometendo assaltos, o bandido usando uma moto estava cometendo assaltos, até que apareceu ele, o pistoleiro fantasma. O homem ainda desconhecido sacou a arma, ele viu toda a ação do criminoso, assaltando todo mundo, apontando arma na cabeça das pessoas. Daí o pistoleiro fantasma chegou perto e deu-lhe, acertou 1, 2 balaços no bandido.
que não resistiu ao experimento. E morreu! Tudo aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do Clube do Trabalhador do SESI. Foi ali pertinho que o bandido estava agindo e o pistoleiro disparou. Deu para ele 2 bombons da morte e ele partiu desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. Por guerra, dentre estes exames, vários deles foram devido a triângulo amoroso. Homens e mulheres que brigam, que se tentam até mesmo se matar. A grande maioria são de homens que arranjam outra mulher na rua, que covardemente traem suas esposas. Paulo Guerra, me dá aí no ponteiro, 30 segundos, meu chefe, me diz aí. Tenho. Então, Paulo Guerra, para dizer o seguinte, muita gente ligando para as nossas, participando também na rede social, conversando conosco através do telefone da unidade externa do programa do Jornal da Manhã, Paulo Guerra, dizendo que tem muita gente com problema. Pronto-socorro João Lúcio, 3 atendimentos também por triângulo amoroso, por violência. Pronto-socorro Platão Araújo, mais um. Violência doméstica também devido a triângulo amoroso. Minha amiga, anote, papel na mão, vou dar uma dica, vou dar uma receita. Pegue uma cabeça de jabuti, corte, pega a cabeça do jabuti, põe para secar no telhado. Depois que tiver seca, raspe aquela cabeça de jabuti, raspa só um pouquinho e põe no prato do seu marido. Ele vai ficar que nem o jabuti. Besta, mole para arranjar mulher na rua. Para quem está dirigindo, nesse momento, o Paulo Guerra tem um poste no chão, um poste de iluminação que foi derrubado devido a uma batida de trânsito, uma batida de carro. Paulo, esse poste está atravessado no meio da Alameda Cosme Ferreira, no sentido de quem vem do centro para o bairro, em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Os agentes do IMMU, agente Dodô já está na área, bem como toda uma equipe de trânsito nesse momento no local. O trânsito é muito complicado. Repito, Alameda Cosme Ferreira, em frente ao pronto-socorro João Lúcio, no sentido de quem vem do centro para o bairro. Paulo Guerra, uma informação importante em primeira mão no Jornal da Manhã. Polícia Federal nas ruas da cidade nesse momento. São várias viaturas, Paulo Guerra, e 2 delas nós podemos afirmar que está num condomínio Parque das Flores, o Smile Parque das Flores, com 2 viaturas da Polícia Federal nesse momento. Estamos em busca de mais detalhes. Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Esportes. A Anistia Internacional questiona a Fórmula 1 na Arábia Saudita e pede debates sobre direitos humanos. O país é alvo de críticas e vigilância por uma série de denúncias devido a execuções, tortura e perseguições de críticos do governo, ativistas e pela limitação no direito das mulheres e LGBTs. Curitiba anuncia Rodrigo Santana como novo técnico. Ex-Atlético Mineiro e Avaí, novo treinador, substitui Jorginho e assume Curitiba na vice-lanterna com 16 pontos. Clube precisa de 10 vitórias em 20 jogos para alcançar o número mágico e não cair. Neymar tem lesão constatada e fica fora do PSG por 3 jogos. Seleção monitora para eliminatórias. A equipe RMC Sport afirmam que o atacante fez uma ressonância magnética nesta quinta-feira e teve a lesão no adutor constatada. Com 2 gols de pênalti, Benfica de Jorge Jesus vence o Standard Liège em Lisboa. Pizzi marca 2 vezes e Valdesmedic também deixa o seu. Vitória coloca time de Lisboa na liderança do grupo D da Liga Europa. Os jogos da Copa Sul-Americana ontem. Neno marca contra e Bahia é derrotado pelo Melgar do Peru lá em Lima. O tricolor tem dificuldade diante da marcação adversária e sucumbe em lance marcado por falhas individuais. Copa do Brasil. Palmeiras 3, Bragantino 1. Grêmio 1, Juventude 0. Últimas notícias. Como o companheiro Alberto Pellegrini informou ainda há pouco, a Polícia Federal desencadeia nesta manhã aqui em Manaus uma operação de busca e apreensão. Os agentes estão no condomínio Smile Parque das Flores, localizado no bairro de Flores, e daqui a pouco teremos mais detalhes
dos desdobramentos desta operação da Polícia Federal. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira a segunda parcela de R$300 a trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial que não fazem parte do Bolsa Família. Também nesta sexta, a Caixa conclui o pagamento da mesma parcela para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa. Ao todo, 5,2 milhões de trabalhadores vão receber ao menos uma parcela do auxílio nesta sexta. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa, o pagamento é para aqueles cujo número do NIS encerra em 0. Para os demais, os pagamentos é para os nascidos em janeiro. 2,9 milhões vão receber parcela de R$300, enquanto 700 mil trabalhadores ainda terão parcela de R$600, entre eles 8 mil novos aprovados. Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro. Dessa forma, quem tiver agendamento deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimentos administrativos ou avaliação pericial nesta sexta-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje dados de agosto sobre o desemprego aqui no Brasil. Em julho, a taxa de desemprego no Brasil subiu para um recorde de 13,8%, atingindo 13,13 milhões de pessoas, com um fechamento de 7,2 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses. O Banco Central aprovou novas funcionalidades para o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos, que entra em operação no próximo dia 3 para uma base restrita de clientes e no próximo dia 16 para todos os usuários. Uma das novas funcionalidades aprovadas é o Pix Cobrança, que, segundo o Banco Central, permitirá a lojistas, prestadores de serviços e outros empreendedores emitir um QR Code, o consumidor escolherá o produto, apontará o celular para o QR Code e a compra estará concluída. Agora 6h43 em Manaus, o Jornal da Manhã faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com outras notícias. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h49 em Manaus. Vamos voltar com outras informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma perseguição policial aí na área do centro, Paulo. Um carro modelo Etios em alta velocidade vinha sendo perseguido por uma viatura policial. Bandidos dentro desse carro. Paulo Guerra, esse carro, o Etios, acabou por atropelar uma pessoa bem no canto da Ramos Ferreira com a Major Gabriel. O carro onde estavam os bandidos, Paulo, vinha na contramão e acabou atingindo uma pessoa. A ocorrência está se desdobrando ainda nesse momento, principalmente ali na área, bem na esquina da Ramos Ferreira com a Major Gabriel. O carro dos bandidos, um carro Etios, vinha na contramão em altíssima velocidade. Ocorrência ainda em andamento, Paulo Guerra. E a Polícia Federal faz buscas e apreensões em nova operação em Manaus. Já demos esta informação com o Alberto Pellegrini, ainda há pouco falamos com mais detalhes e daqui a pouco o Pellegrini vai trazer outras informações detalhadas sobre essa operação da Polícia Federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, é uma casa de lobby e que a instituição agiu para derrubá-lo. Vale lembrar que o lobby é exercido por grupo de interesse junto a agentes públicos com o objetivo de tentar influenciar na aprovação de projetos ou atender a demandas de um determinado setor. Consultada, a FEBRABAN emitiu nota defendendo o teto de gastos e sustentabilidade fiscal, mas não respondeu à acusação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que recebeu documentos prévios que tratam da vacina Sputnik V contra a Covid-19. O órgão regulador esclarece, no entanto, que esse ainda não é um pedido formal de aprovação para as pesquisas clínicas testes em humanos no Brasil. O Brasil terá uma nova vacina contra a Covid-19 aprovada e pronta para uso da população entre janeiro e junho do próximo ano, afirmou o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, ao destacar que o órgão regulador já admitiu vacinas anteriores com menos de 50% de eficácia, embora não tenha uma decisão formada sobre o percentual do futuro imunizante. Cientistas de vários institutos e universidades na Suíça e na Espanha afirmam ter identificado uma nova variante do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, na Europa. Ela foi batizada de 20A.EU. O estudo aponta que a nova versão do SARS-CoV-2 surgiu em junho, no início do verão europeu, provavelmente na Espanha, e se espalhou por vários outros países. A brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, nascida em Salvador, está entre as vítimas do atentado terrorista
terrorista na Basílica Notre-Dame, em Nice, ontem. Simone chegou a fugir e a se abrigar em um restaurante, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava na França havia 30 anos e deixou 3 filhos. O Itamaraty divulgou uma nota oficial na qual repudia o ataque e lamenta a morte da brasileira. O presidente francês Emmanuel Macron classificou o ataque como um ato terrorista islâmico e disse que os franceses não vão abrir mão de seus valores. As outras vítimas são uma idosa que foi decapitada e o sacristão da Basílica. O suspeito de 21 anos, que é da Tunísia, foi baleado e preso. Ele teria gritado Allahu Akbar, ou seja, Deus é grande. Destaques de capa para os principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Nova variante do coronavírus se espalha pela Europa, alertam cientistas. Folha de São Paulo. Parlamentares e ministros não acreditam em versão dada por Salles sobre posse Nhonho contra Maia. O Estado de São Paulo. Falha no motor de helicóptero causou morte de Boixá, diz relatório da FAB. Canal Central, Correio Brasiliense. Bolsonaro diz que reeditará decreto do SUS na semana que vem. Estado de Minas. Calil ganha 4 pontos percentuais e lidera a corrida eleitoral com 63% em BH. Jornal do Comércio no Recife. No Recife, João segue na liderança. Segundo lugar, tem empate técnico mantendo tendência de segundo turno. Fortaleza, Diário do Nordeste. Coligação de irmão de Ciro no Ceará tem PT, PSB e partido aliado a Bolsonaro. Porto Alegre, 0 hora. Dias Toffoli pede vista e julgamento sobre revista íntima em presídios é adiado. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Em ano de pandemia, Amazonas contrata mais que demite. Em tempo. Laudo inocente Alejandro do assassinato de Flávio. A crítica. Desmatamento vai doer no bolso. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.